Olha só, voltando aqui, mais um vídeo, mais um estudo, ó, diferença entre o cristianismo bíblico e catolicismo romano. Para eles, o catolicismo romano não é bíblico. É simples. Olha só, vamos ver o pensamento desses presbiterianos contra a Igreja Católica. Os estudos que eles fazem ali nas suas denominações. Não precisa de apresentação, eu tenho certeza que tem muita gente aqui que veio da Igreja Católica. Ainda é a religião com o maior número de adeptos no Brasil, que é considerado o maior país católico. Ainda é a maior religião aqui, mas ela vem caindo. Em 1940, 95% dos brasileiros eram católicos. Em 1991, caiu para 83%. Em 2000, caiu para 73%. E no último censo, agora de 2010, o IBGE nos diz que apenas 64% dos brasileiros se declaram católicos. Ou seja, tem tido uma queda constante a Igreja Católica em número de adeptos aqui no Brasil. E dessa porcentagem de 64% da população brasileira, apenas uma porcentagem bem menor é que é de fato praticante. Ou seja, considerado em números reais, alguns chegam a dizer que se os evangélicos, que costumam ser mais praticantes, assim o forem, no final, o número de evangélicos e católicos praticantes é mais ou menos pau a pau, né? Chega perto um do outro. Olha só, essas pesquisas, esse censo desses protestantes. Ah, mas o catolicismo, com o passar do tempo, foi caindo, etc., porque católicos que vão se convertendo para a igreja protestante, resumindo aqui, católico e protestante praticante chega quase ao mesmo nível, papal, quase a mesma quantidade. Mas uma diferença, para mim, não interessa a estatística. O que interessa, mas por que esses católicos deixaram de ser católicos? Realmente, simples, porque foram seduzidos. Porque não era católico de verdade, porque não conhecia a riqueza da igreja. Aí fica fácil levar e seduzir esses católicos. Olha só que interessante. Você pegar em 2 Coríntios, primeiramente Gálatas 1:7, ó, é simples. O catolicismo, ele é bíblico? Totalmente, porque a Bíblia é fruto do catolicismo. Não tem como empurrar a goela abaixo, empurrar um católico letrado, conhecedor, Zé 400, que não se perde por falta de conhecimento, jamais vai acreditar nessas mentiras, nessas invenções, nessas doutrinas, fundamentos de homens. Ele vai amar cada vez mais o magistério, a igreja. Porque nós somos descendentes da mulher que guarda os mandamentos. Apocalipse 12:17. Confiado aos vossos apóstolos. Segundo Pedro 2, ou 3:2. Mandamento ensinado pelos vossos apóstolos. E São Paulo fala pra gente, ensina pra gente, de dar uma receita, ó. Gálatas 1:6, ó. Estou admirado que de tão depressa passei daquele que vos chamou a graça de Cristo para o evangelho diferente. Olha só. Olha como esses evangelhos diferentes atraem pessoas. Porque não tem compromisso com a cruz. Olha só que interessante. E Paulo deixa bem claro, Gálatas 1:7, ó, de fato não há dois evangelhos. Se não há dois evangelhos, por que estão pregando outro Jesus diferente? Por que estão fundando outra igreja e pregando outro evangelho? Por isso que esse estudo dominical, protestante, é simples, pô. Para eles não cair na tese de se tornar católico. É tipo uma lavagem cerebral. Olha só. Paulo deixa bem claro, de fato não há dois evangelhos, apenas pessoa que semeia confusão. Então, se não há dois evangelhos, a Bíblia vem da onde? Desse evangelho, que pregado mais de 2000 anos.
Não é um evangelho que vem 16 séculos de atraso. Por a rebeldia, por adulteração, que eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Certo? Apenas pessoas que semeiam a confusão, como agora o reverendo presbiteriano dando estudo, fazendo a confusão. Ah, mas a pesquisa, o BGE, etc., está declarando que teve muita queda do católico, cisma, etc, 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 etc. Sim, para nós não interessa. Para mim o que interessa é o quê? Foi católico realmente? Amou realmente a igreja? Conheceu realmente a doutrina? A tradição? Os documentos? Piriri, parará, etc. Não. Se deixaram-se seduzido por esse outro evangelho. Por esses mestres que estão semeando a confusão, semeando a discórdia. Como fiz um vídeo aqui do Lucas Manzoli, ele usando pais patrísticos para tentar provar que eles eram contra a Igreja Católica. Pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo, mas ainda que alguém nós, um anjo abaixo do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, seja anatema. O que é anatema? Um evangelho inválido. Um evangelho que não vem do nosso fundamento. Um evangelho que não foi ensinado por nós. São evangelho ensinado por esses mestres que estão semeando a confusão e arrastando católicos que se deixou seduzir. É só. O 9, repita aqui que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebesse, seja excomungado. Ó. Agora, esses estudos da presbiteriana, esse estudo desse reverendo Augusto Nicodemos, o Rafael Pablo, o Lucas Manzoli, o Rodrigo Mocelin, o Rodrigo Silva, os mornos, os testemunhas, etc, etc. É esse fundamento, ó, essa doutrina, Atos 2:42. Perseverava eles na oração. Engraçado que eles seguem. O culto deles é no primeiro dia da semana, no domingo. Olha só. Mas não segue a igreja. Segue rito. O primeiro dia da semana ali o culto, que não é a Santa Missa. Tem ali a Santa Ceia, que não é a Eucaristia. Porque ele não foi dada autorização a ele a consagrar. Porque eles não são sacerdotes. Porque eles não veem o fundamento dos apóstolos. Eles não são sucessores dos apóstolos. É simplesmente um domingo ali e estão celebrando um teatro. E o povo quer saber de teatro, o povo não quer saber da verdadeira pregação, o verdadeiro maná, a verdadeira Eucaristia. Certo? Perseverava eles na doutrina dos apóstolos, na reunião e comunhão, na fração do pão e na oração. Olha só, Atos 20, versículo 7, ó. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, que havia de viajar no dia seguinte, conservava com os discípulos e prolongou a palestra até a meia-noite, ó. No domingo. Mas eles não seguem. Olha só. Por quê, pô? Olha só, segundo Coríntios, e o cara tem a cara de pau mais pra frente de falar que a Igreja Católica não segue Bíblia. A Reforma Protestante segue Bíblia. Não, a Igreja acredita em outras coisas. No magistério e na tradição. Certo? Ó, você pega em 2 Coríntios 2. Dá um pause aqui, um minuto. Voltando aqui, ó. 2 Coríntios 2, 17. Ó. E que, de fato, não somos como tantos outros falsificadores da palavra, ó, de Deus, mas é na sua integridade, tal como procede de Deus, que nós pregamos em Cristo, sob o olhar de Deus. Ó. Mateus 28, 20, o Espírito Santo assiste a igreja. Então, o evangelho da igreja é uma pregação que está sob o olhar de Cristo, ou do magistério, que é a esposa do Senhor. Que são os impostores, são os falsificadores do evangelho. Quem são esses? Olha só, você pegar aqui, ó.
Paulo vai falar aqui, ó, de divisão. Olha só. 1 Coríntios 3:11, já colocaram outro fundamento, aquele que já foi posto, certo? Bateu 2:25, divisões. 2 Coríntios, olha só. Olha os passarinhos, que lindo. 11:4, ó. Porque quando aparecer alguém pregando outro Jesus diferente, ó, daquele que vós temos pregado, ó, é um Jesus diferente, ao contrário que os apóstolos pregaram. Que não é a integridade. É essa farofa aí desse reverendo. Ah, mas a pesquisa... Para nós não interessa, e para nós que importa quem está pregando o verdadeiro evangelho. A quem foi confiado a nova aliança. 2 Coríntios 3:6. Quem são os ministros aptos da nova aliança? 1 Coríntios 2:28. Primeiramente, os apóstolos foi constituído. Olha só. Diferente daquilo que vos temos pregado, ou se trata de receber outro espírito, diferente do que haveis recebido, outro evangelho diverso, do que haveis abraçado igualmente, aceitai. Então, é simples. Se o povo não lê Bíblia, se o povo católico não estudar a Escritura, vir um testemunho de Jeová, o TJ, vai ser seduzido. Vai arrastar eles para os seus fundamentos. Porque não conhece o ensinamento do Magistério. Se vê um pastor pegando, proclamando, adivinhando, vai arrastar. Se você for na minha igreja, você vai ser abençoado com um carro. Não é a cruz. Não é quem ora mais. É quem consegue carro. Quem consegue prosperar. Não andar como os apóstolos andaram. Claro que o cara não conhece a doutrina católica, vai em vez em quando para a Santa Missa e se torna protestante. Simples. Por quê? Eu não preciso seguir a linguagem da cruz. Eu não tenho compromisso com a esposa do Senhor. Tenho compromisso com a denominação ali. Eu vou ser abençoado, próspero, prosperidade. Isso que arrasta católico que não conhece Bíblia. Simples. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.